Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora pro relato de hoje, que é este daqui. Experiência durante desenvolvimento mediúnico. Vamos ver o que aconteceu. Olá, Ana, tudo bem? Adoro seus relatos e vou ficar muito feliz se ler o meu. Estamos aqui lendo. Os nomes estão todos trocados. Ok. Então, vamos lá. Me chamo Fulana, mas aqui serei Fulana. Bom, para começar, quero relatar brevemente sobre a minha história com o mundo espiritual. Eu sou de Goiânia, cidade maravilhosa, e desde criança eu e minha irmã gêmea, que aqui vou chamar de Helena, temos experiências que até então seriam consideradas estranhas, mas hoje, com o conhecimento que temos, sabemos se tratar de experiências espirituais. Teve uma época que nós, Helena e eu, éramos muito atormentadas espiritualmente por espíritos zombeteiros. Por que isso acontecia? Eu explico. Helena e eu sempre fomos ligadas ao mundo espiritual e gostamos de testar coisas que provassem que o lado espiritual realmente existe, sabe? Então a gente fazia muita, mas muita mesmo, brincadeira do copo. Hoje eu sei o quão perigoso e irresponsável isso é. Mas vai dizer isso para duas crianças curiosas, né? Pois é, eu te entendo. Bom, em uma dessas experiências com a brincadeira, a gente tinha uns 10 anos e foi muito memorável. Ainda hoje eu lembro de cada detalhe. Helena e eu nos escondemos no quarto e começamos a brincar. Iniciamos com as perguntas comuns. Quando brincávamos, sempre tínhamos respostas e não prolongávamos muito o assunto. Mas nesse dia, o assunto fluiu de uma certa forma que tivemos literalmente uma conversa com o Rafael, que era o espírito. Eu vou contar aqui para vocês. Depois das apresentações iniciais, eu perguntei: "Você morreu faz tempo?" E ele respondeu: "Não." Perguntei: "Como você morreu?" E ele respondeu: "Afogado." Perguntei: "Tinha quantos anos?" E ele respondeu: 13. E perguntei: "Morava aqui perto?" E ele disse sim. Aí, a Helena, que se fingia de forte, começou a ficar com medo, mas não queria demonstrar e também não queria parar de jogar, então aguentou firme ali. Eu estava tranquila, curiosa e queria saber mais, então eu continuei. "Você é do bem?" "Sim." "Pode provar que está aqui de verdade?" "Não." Nesse momento, a Helena, que só estava esperando uma oportunidade para acabar com aquilo, logo disse: "Ah, tá vendo? É mentira isso, não tem ninguém aqui porque ele não pode provar, né?" Então eu disse: "Mas só tem nós duas aqui, então se não tem nenhum espírito aqui, somos nós que estamos mexendo o copo. Eu não tô, você tá?" E ela respondeu que não. E parece que o meu argumento funcionou, então eu continuei com as perguntas. "Você pode mexer alguma coisa, mesmo que pequena?" E ele respondeu não. Então a Helena interrompeu de novo e com um tom de voz de desconfiança e intimidador disse: "Uai, por que você não pode provar?" Então ele respondeu: "Porque você tem medo." Gente do céu, ele respondeu isso com todas as letras, eu juro. A Helena deu um pulo para trás e depois de 1 minuto em silêncio, eu olhei para ela e ela estava branca, feito um papel. Então nós nos entreolhamos ali e saímos correndo para a sala. Não passava nada, ficamos com muito medo mesmo. Depois desse dia, ficamos um tempo ali sem brincar disso, mas não foi muito tempo também. A gente realmente gostava dessa brincadeira. Tivemos outras experiências parecidas durante os anos. Quando a gente tinha uns 14 anos, foi um pouco mais agressiva, eu diria, uma dessas experiências. Acredito que por sempre brincar com isso, atraímos muitos espíritos brincalhões e maldosos até durante esses anos. Nessa época, nós viramos roqueiras, só usávamos preto, coturno e éramos marrentas. Ai, gente, que vergonha alheia hoje.
Adolescente, acontece com todo mundo. Durante um período, eu não sei dizer bem quanto tempo, mas acredito que durante uns 6 meses, Helena e eu fomos muito atormentadas por espíritos zombeteiros. Todas as noites eles puxavam o nosso cabelo, puxavam as cobertas, nos beliscavam. Nossas noites eram um terror. E a gente não contava isso pra ninguém, porque senão minha mãe ia brigar. Ela já tinha proibido a gente de jogar esses Ouija da vida, né? Teve uma noite que foi bem longa. Quando fomos dormir, depois de um tempo, eu senti vários cutucões no meu braço. Então joguei o braço de lado, falando para parar, e voltei a dormir. Logo depois senti os mesmos cutucões, só que mais fortes, tipo como quem está com raiva, sabe? Aí olhei pro lado e a Helena estava sentada na cama dela, com o olho esbugalhado, olhando pro pé da cama, sem dizer uma palavra. Então eu senti o cutucão de novo, só que nas minhas costas. Então eu saí correndo para a cama da Helena. Lá ficamos, debaixo da coberta, abraçadas e com muito medo. Começaram a nos perturbar. Puxavam a coberta até cair no chão, puxavam o nosso cabelo, ficavam nos cutucando em todo o corpo. E de repente a Helena levou literalmente um murro na boca, que chegou a sangrar muito, porque ela usava aparelho. Mesmo assim, não chamamos os nossos pais. Era melhor apanhar de espírito do que deles. Foi horrível. Eu não sei quanto tempo durou, mas acordamos para ir para a escola exaustas e muito assustadas. Essas foram as experiências mais marcantes durante a minha infância e adolescência. Depois disso, foi mais tranquilo, mas sempre acontecia. O mundo espiritual está muito presente na nossa vida. Agora corta aqui, corta pra cá, pros dias atuais. Hoje, com 34 anos, finalmente estou desenvolvendo minha mediunidade. Nunca fui ligada à religião, mas me encontrei. Sou espírita. Todas as minhas dúvidas e questionamentos consigo respostas no espiritismo. Uma doutrina de muito amor e respeito. Com meu desenvolvimento mediúnico, é comum que atividades sejam mais frequentes. Por isso a importância do estudo, para saber lidar com isso e que muitas vezes vai aprender na prática, né? Foi o que aconteceu nesse caso. Bom, eu sou dentista, que é uma informação relevante, ela está dizendo aqui. Sou dentista. E um dia cheguei em casa do trabalho e fui descansar um pouco na sala. Eu moro sozinha, com o meu gato e meu cachorro já velhinhos. Esse dia eu sentia uma energia diferente, mas como sou novata em perceber as coisas, não dei muita importância. Depois de descansar na sala, fui para o meu quarto, que fica no final do corredor do meu apartamento, e para isso passa em frente à cozinha. Quando passei pela porta da cozinha, escuto um psiu, ei, psiu. Menina do céu, eu gelei. Continuei indo pro quarto e como não aconteceu mais nada, pensei, deve ser coisa da minha cabeça. E deitei na cama. Fiz minha oração, me deitei e fui dormir. Durante a madrugada, acordei de supetão, assustada e com o coração a mil. Então percebi que tinha alguém ali comigo, mas eu não via. Fiquei tentando entender aquela energia, mas estava confuso para mim, por ser nova aquela situação, né? E depois de um tempo fiz uma outra oração pedindo que os espíritos de luz o ajudassem na passagem e voltei a dormir. De novo, depois de algum tempo, acordei com um barulho no banheiro do meu quarto. Eram batidas firmes e pausadas. Novamente tentei entender a energia e então eu senti. Percebi que era um homem, jovem e com muita angústia. Eu sentia o seu sofrimento e o seu desespero. Eu não consigo ver, mas eu sinto qualquer energia no ambiente. Fiz novamente uma oração e conversei com ele, pedindo que ele entendesse a sua nova condição e que eu não conseguiria ajudá-lo ali, que eu pediria ajuda para poder ajudá-lo. Depois disso, eu consegui dormir. No outro dia, conversei com uma pessoa do centro que eu trabalho e ela me orientou o que eu deveria fazer e como fazer. Durante uma noite, eu acordei assustada de novo e percebi que ele estava ali e comecei a rezar. Dizia que eu não conseguia ajudá-lo e fiquei mentalizando o centro, dizendo que se ele fosse lá, ele conseguiria a ajuda que precisava.
Então, nesse momento, eu senti uma raiva misturada com angústia, como se ele gritasse: me ajuda! Eu pedi desculpas e pedi para ele parar, porque ele estava me fazendo muito mal. Eu estava com dores físicas, além da angústia e do desespero. Depois de me acalmar um pouco, voltei a dormir, sempre pedindo que a espiritualidade o ajudasse, que eu não tinha o conhecimento suficiente para ajudá-lo. Quando acordei pela manhã, eu estava muito cansada e percebi que ele estava comigo ainda. Me arrumei, fui para o consultório e chegando lá, eu o senti mais forte. O sentimento era de: aqui você pode me ajudar, eu tô aqui, me ajuda. Eu não sentia mais muita angústia nem muita raiva, mas a sua presença estava muito forte ao meu lado. Ficou assim durante o dia todo. No final do dia eu estava exausta. Mesmo pedindo e rezando o tempo todo, pedindo orientação para ele, tentando conversar com ele, que ali não era o momento nem o lugar de ajudá-lo. Fui para casa e capotei na cama. E adivinha só? Acordei de madrugada com o coração a 1000. E quando abri os olhos, eu o senti, com o rosto na frente do meu rosto, colado, um dedo de distância. Eu não o via, mas eu sentia que ele estava ali, gritando para eu ouvir, com aquele sentimento de angústia e desespero mais aflorado. Eu fiquei paralisada, petrificada. Nunca me assustei tanto na vida. Então me sentei na cama e pedi que ele tivesse calma e comecei a rezar. Pedir orientação, comecei a pedir ajuda da espiritualidade, comecei a tentar explicar para ele o que estava acontecendo, mas não surtiu muito efeito. Parece que ele estava ficando mais desesperado. Então ele sentou no pé da minha cama. Nesse momento tive um sentimento de tristeza e raiva ao mesmo tempo. Rezei com ele e a noite se acalmou. Durante o dia ele me acompanhava em todos os lugares e durante a noite ele tentava conversar. Mas como eu ainda não tinha muito conhecimento nem experiência, eu não o ajudava muito. A primeira aparição dele foi na segunda-feira. Já era sexta-feira e a primeira aparição dele tinha sido na segunda e já era sexta-feira. E eu estava muito cansada com tudo isso. Então pedi ajuda para Helena e para o seu marido, Severino. Disse que não sabia mais o que fazer, que já tinha feito as orações, já tinha pedido que a espiritualidade ajudasse, já tinha tentado explicar para ele, já tinha feito de tudo e eu não consegui. Então a Helena me sugeriu que fizéssemos o Evangelho no lar juntas. E eu aceitei. Toda ajuda é bem-vinda, né? Evangelho no lar é a leitura de um trecho do Evangelho, uma oração e discussão do que lemos, sempre no mesmo dia e horário da semana. Eu já tinha feito na quarta-feira e o Evangelho da Helena era na sexta. Então fizemos por videoconferência, porque ela mora um pouco distante de mim. Quando iniciamos o Evangelho, fui sentindo um sentimento de raiva e tristeza muito fortes. Hoje acredito que ele estava tentando incorporar. Então fiquei assustada e desconfortável e comecei a ficar com medo. Então troquei de lugar na sala e sentei no sofá, com as pernas cruzadas em cima do sofá e o meu braço apoiado no braço do sofá, segurando o celular. As minhas costas ficaram viradas para o restante do sofá. Eu estava de frente para o braço do sofá e o outro braço do sofá estava nas minhas costas. Quando reiniciamos, aquele sentimento voltou. E então eu comecei a chorar. Caía lágrimas dos meus olhos, mas não eram minhas. Eu fiquei muito assustada. Então ele se sentou no sofá, nas minhas costas. Eu não aguentei. Entrei em desespero. Eu podia sentir ele se sentando e quase gritando atrás de mim. Então a Helena disse: "Você tá chorando?" E eu respondi: "Essas lágrimas não são minhas. Eu tô com medo. Vem pra cá." E ela disse: "Estamos indo." Desligamos a chamada e eles vieram para minha casa. Helena e Severino chegaram depois de 20 minutos e até eles chegarem tudo ficou calmo. Coloquei uma música para ficar escutando e não aconteceu nada. Então começamos a fazer o Evangelho. Fizemos a prece inicial, lemos um trecho, discutimos e finalizamos. Durante todo o processo, ele estava ali, do meu lado, mas estava calmo, só escutando, sem toda aquela angústia. Foi muito bom. A casa estava mais leve e o resto da semana correu tudo bem.
Eu não senti a sua presença durante o resto da semana. Fui ao centro no domingo e, como já tínhamos combinado, eles iriam ajudá-lo. Eu entrei na sala de tratamento e ele se manifestou na mesa mediúnica. Eu vou relatar o que a médium disse, o que aconteceu durante a sua manifestação. A médium disse o seguinte: quando o espírito se manifestou, eu vi que ele tinha um machucado na face, bem importante, e que estava muito angustiado, porque não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ainda não tinha entendido que havia desencarnado. Conversei com ele e agora ele está bem. Ele entendeu tudo e foi encaminhado para um hospital para fazer seu tratamento. Ele pediu que eu te pedisse desculpas, porque ele não queria te assustar. Ele disse que você é uma pessoa muito boa, muito iluminada. Ele se ligou a você pela sua profissão. Viu que talvez você pudesse ajudar com a sua face e que você emana uma luz, e ele ficou atraído por isso. Então eu disse: eu que peço desculpas por não ser capaz ainda em ajudar. Eu vou rezar por ele para que ele siga o seu caminho da melhor forma possível. E aí eu perguntei: por que desde sexta-feira ele não tem se manifestado, mesmo sem entender o que havia acontecido com ele ainda? E ela respondeu: quando vocês, no caso Helena Severino e eu, quando vocês fizeram o evangelho no lar, a espiritualidade atendeu os seus pedidos e fez uma espécie de contenção para que ele aguardasse até hoje, para que pudéssemos ajudá-lo. E aí eu fiquei muito feliz, em poder ajudar um irmão que precisa de ajuda. Essa experiência foi muito incrível para entender o que lemos nos livros. Foi uma aula prática. Ainda estou em desenvolvimento mediúnico e acredito que essa não vai ser a minha última experiência, mas agora eu já sei lidar melhor com isso. Bom, essa foi a minha história, muito feliz em poder compartilhar com vocês. Obrigada e beijos, Ana. Um beijo para você, a gente que agradece de você ter compartilhado essa história conosco. É muito bom, poder ajudar. Se você tem esse dom, aprender a lidar com isso e aprender como usar isso para uma coisa boa. No caso, ajudando os espíritos. Muitos desencarnam e não têm consciência, ficam perdidos e às vezes assombram justamente porque estão perdidos. A intenção não é vir aqui arruinar a tua vida. Às vezes deve ter pessoas que começam a passar mal, não tá muito bem, na verdade tem um espírito precisando de ajuda ali, Não, ele não está ali querendo te assombrar, ele às vezes só está precisando de uma oração, de uma orientação, de uma ajuda, não é? Então é isso, pessoal. Se tem uma experiência parecida, conta pra gente, deixa aqui os seus comentários, sempre com respeito, por favor, e a gente se vê no próximo relato, ok? Um grande beijo e fui! Tchau, tchau!